Terá sido apenas a igreja apóstata da Idade Média que perseguiu os filhos de Deus? Ou será que o povo de Deus de antigamente também perseguiu os seus filhos? Teriam as igrejas protestantes perseguido os filhos de Deus? Será que é só Roma? No Antigo Testamento, o povo de Deus não perseguiu o próprio povo de Deus? Sim. Não é interessante que, nos tempos de Acabe, que aliás casou com Jezabel, e Jezabel é um tipo da igreja da Idade Média, perseguiu o povo de Deus. Mas sabe o que é interessante nessa história? Até mesmo enquanto essa perseguição acontecia, havia líderes, mesmo dentro de sua corte, que escondiam os profetas de Deus, ou seja, os pregadores, dentro de cavernas em grupos de 50, e os alimentavam utilizando os recursos do próprio rei. Então, o povo de Deus ainda é apoiado pelas finanças do rei. Dentro da igreja, em outras palavras. Isso é muito interessante, é importante enfatizar. Muito importante. Que ao passo que eles tinham esse líder descaradamente apóstata, o resto dessa igreja ainda estava apoiado nessa situação. Eu não tenho certeza o quão longe podemos ir com essa tipologia, mas ela é interessante. Então, podemos dizer com toda certeza que não é apenas a igreja da Idade Média que perseguiu. A igreja de Deus perseguiu os filhos de Deus. As igrejas protestantes perseguiram o povo de Deus. Como será que Deus se sente em relação a isso? Em Zacarias 7, 9, vemos: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram ouvir, e deram-me o ombro rebelde. Ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem, e sim fizeram seus corações como pedras de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Veja que é o mesmo problema. Eles rejeitaram a lei e as palavras, ou seja, a lei e o testemunho. A lei e o testemunho. E aconteceu que, assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Até quando ficarão vocês entre duas opiniões? Testemunhos para a Igreja, volume 3. Se o Senhor é Deus, o sigam. Se é Baal, então o sigam. O povo não respondeu uma palavra sequer. Ninguém naquela vasta multidão ousou proferir palavras em favor de Deus e mostrar a sua lealdade a Jeová. Como aconteceu esta situação? Pois este é um evento que tipifica como os profetas de Baal e os profetas de Astarote, mesmo dentro da igreja, irão eventualmente serem eliminados. É interessante que a mensagem de Elias tem muito que ver com isso. Ainda em Testemunhos para a Igreja, volumes 3, que impressionante decepção e engano cobriram como uma densa nuvem o povo de Israel. Esta cegueira e apostasia não veio sobre eles de maneira repentina. Veio a eles gradualmente, conforme eles não se apegavam à palavra de repreensão que o Senhor havia enviado sobre eles por causa do seu orgulho e pecado. E agora, esta terrível crise, na presença dos sacerdotes idólatras e rei apóstata, permaneceram neutros. Se há um pecado cometido pelo seu povo que Deus abomina acima de todos, é o de fazer nada em caso de emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa é considerado por Deus como um grande crime que se iguala ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Não podemos permanecer neutros. Temos que tomar uma posição. Não dá para ficar em silêncio. Ou com os profetas de Baal, ou com o povo de Deus. E isso é associado à Igreja de Deus. Correto. Vamos dar uma olhada em algumas fontes históricas.
apenas para termos certeza com relação a essa questão da perseguição. Isso foi tirado do site Curso Lumen Learning e fala a respeito da perseguição. Tanto os católicos romanos como os protestantes perseguiram os anabatistas, resultando em tortura e execução, nas tentativas de impedir o crescimento do movimento. Os protestantes sobre Zwingli foram os primeiros a perseguirem os anabatistas, com Félix Manz se tornando o primeiro mártir em 1527. Em 20 de maio de 1527, as autoridades católicas romanas executaram Michael Setter. O rei Ferdinando declarou que o afogamento, chamado de o terceiro batismo, era o melhor antídoto para os anabatistas. Será que os reis do mundo e a igreja perseguiram? Sim. Aqui temos a igreja católica e protestantes. O regime Tudor e até os monarcas protestantes, como Edward VI da Inglaterra, Elizabeth I da Inglaterra, perseguiram os anabatistas, pois eram considerados muito radicais e, portanto, um perigo para a instabilidade religiosa. A perseguição dos anabatistas foi condenada pelas antigas leis de Teodósio I e Justiniano I, que foram passadas contra os donatistas e decretaram a pena de morte para qualquer um que praticasse o rebatismo. O Espelho dos Mártires, de Telemann, descreve a perseguição e execução de milhares de anabatistas em várias partes da Europa entre 1525 e 1660. A contínua perseguição na Europa foi a grande responsável pela migração em massa para a América do Norte pelos Amish, Luteristas e Menonitas. A perseguição aconteceu todos os séculos. Se você não concordar, você é eliminado. Não importa se é papal ou protestante. Agora, sem tocar na questão de se os anabatistas eram de fato fanáticos ou não, a grande verdade é que os anabatistas eram perseguidos por causa do batismo de adultos. Mas isso não é bíblico? Sim. Então, eles foram sentenciados à morte porque criam na palavra. Sim. Ok? E quanto aos Amish e Menonitas? Independentemente das outras visões deles, eles foram perseguidos porque entraram em conflito com a igreja, apesar de muitas de suas doutrinas serem bíblicas. James Madison, nascido em Port Conway, na Virgínia, nos Estados Unidos, foi um dos presidentes dos Estados Unidos. O propósito da separação entre igreja e Estado é para nos mantermos longe desses conflitos intermináveis que ensoparam o solo europeu em sangue por séculos. Esta é uma guerra e tem ocorrido há muito tempo. Eu estou quase com medo de fazer a próxima pergunta. Mas antes de chegarmos lá, vamos ler mais uma citação. Em cada geração, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo quanto na igreja. Mas o povo deseja ouvir uma mensagem macia. A clara verdade não é aceitável. Muitos reformadores, ao começarem sua obra, decidiram exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Eles esperavam que, pelo exemplo de uma pura vida cristã, poderiam levar o povo de volta às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, como veio a Elias, e eles não se refrearam de pregar a clara verdade bíblica, aquelas doutrinas que eles haviam relutado a apresentar. Eles foram impelidos a declararem zelosamente a verdade e o perigo que ameaça as almas. As palavras que lhes foram dadas por Deus foram ditas sem medo de consequências, e o povo foi compelido a ouvir o alerta. Esta é a situação na qual nos encontramos. Precisamos dizer aquilo que Deus coloca em nossas mentes, ainda que isso gere conflitos. Como nós já lemos numa declaração passada, Deus abomina a neutralidade em tempos de crise. Correto? Muito bem. Esta é a pergunta que eu estou quase